Polícia Federal faz busca e apreensão na casa do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. A ação também teve como alvo os ministros Celso Panseira e Henrique Alves. Senadores, deputado e aliados de Eduardo Cunha são investigados na mesma operação que mira o PMDB. Conselho de Ética decide continuar a investigação contra Eduardo Cunha. Assaltantes invadem joalheria e fazem mais de 150 reféns durante 5 horas em São Paulo. E depois de uma reportagem do Jornal da Record, o final feliz para uma prisão injusta. Boa noite. Começamos essa edição do Jornal da Record com a operação da Polícia Federal que fez buscas nas residências e nos escritórios do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. A ação aconteceu em 7 estados e no Distrito Federal. Também foram alvo da polícia ministros do PMDB, políticos e empresários ligados a Eduardo Cunha. Os policiais federais chegaram à residência oficial do presidente da Câmara em Brasília por volta das 6 da manhã para uma ação de busca e apreensão. E foram recebidos pelo próprio Eduardo Cunha. Só ali, a ação durou cerca de 5 horas e resultou na apreensão de documentos e até de celulares do deputado. Simultaneamente, a Polícia Federal apreendeu documentos na casa e no escritório de Cunha, no Rio de Janeiro, e na empresa da mulher dele, Cláudia Cruz. Os policiais também recolheram material dentro do Congresso, nos gabinetes da Diretoria-Geral da Câmara. Ao todo, foram 52 mandados de busca e apreensão em 7 estados. Tudo autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, a pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. A operação aconteceu no Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, Pernambuco, Alagoas, Ceará e Rio Grande do Norte. A operação, mais um desdobramento da Lava Jato, atingiu em especial políticos do PMDB e entre eles principalmente o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Ele responde no Supremo por corrupção e lavagem de dinheiro e é acusado de ter recebido 5 milhões de dólares do esquema de desvios da Petrobras. Além do presidente da Câmara, ministros, ex-ministros e parlamentares do PMDB também foram alvo de buscas feitas pela Polícia Federal. Entre eles, Henrique Eduardo Alves, ministro do Turismo, ex-presidente da Câmara, citado em depoimento pelo delator Paulo Roberto Costa. Celso Panseira, ministro da Ciência e Tecnologia, apontado pelo delator Alberto Youssef como pau-mandado de Eduardo Cunha. Aníbal Gomes, deputado federal, alvo de 4 inquéritos no STF. Edson Lobão, senador e ex-ministro de Minas e Energia, acusado pelo empreiteiro Ricardo Pessoa, da UTC, de receber R$1 milhão do esquema. Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, acusado de pagar R$500 mil em propina. Fernando Bezerra Coelho, senador pelo PSB, ex-ministro da Integração Nacional e alvo de 2 inquéritos no STF. E ainda o prefeito de Nova Iguaçu, Nelson Burnier. O ministro Zavascki negou o pedido de busca e apreensão na casa do presidente do Senado, Renan Calheiros, alvo de 5 inquéritos ligados à Lava Jato. Houve buscas também no escritório em São Paulo do doleiro Lúcio Funaro. Amigo pessoal de Cunha, Funaro é considerado pelos investigadores peça-chave na apuração contra o presidente da Câmara. Eduardo Cunha se esforçou para manter a rotina e, apesar da operação de polícia, recebeu aliados para almoço na residência oficial. Comandou a reunião de líderes de partidos e até presidiu sessão de votação da Câmara. Em entrevista, criticou a operação. O governo quer desviar a mídia do processo de impeachment e querer voltar a colocar no PMDB e em mim a situação do assalto na Petrobras que foi praticado pelo PT e por membros do governo. Eu sou o desafeto do governo, todos sabem disso. E me tornei mais desafeto ainda na medida que dei curso ao processo de impeachment. Todos sabem disso. Nada mais natural que eles vão buscar o seu revanchismo. Cunha levantou suspeitas de interferência do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, no episódio e negou a possibilidade de renunciar. Não tem a menor hipótese. Não renuncia. O governo federal negou que tenha responsabilidade sobre a operação da Polícia Federal e pediu que os investigados tenham o direito de se defender. Assim que a operação da Polícia Federal na casa do presidente da Câmara veio a público, a palavra de ordem no Palácio do Planalto foi discrição. Na reunião com representantes de entidades sindicais e empresariais, a presidente Dilma Rousseff preferiu não comentar o assunto. Numa nota curta de 5 linhas, o governo informou que espera esclarecimentos o mais rápido possível e que os investigados
possam apresentar suas defesas com o fortalecimento das instituições. A ação da Polícia Federal sobre nomes de peso do PMDB levantou uma preocupação entre os governistas. Ministros próximos à presidente Dilma trabalham nos bastidores para evitar que parte dos PMDBistas responsabilize o Planalto pela ofensiva, o que poderia aumentar o apoio à ala do partido liderada por Eduardo Cunha, que defende a ruptura com o PT. O governo não vai nem nem vai interferir nas ações da Polícia Federal, sobretudo quando elas são feitas dentro da ordem, dentro da normalidade. Eu não acredito que isso vá agravar ou desagravar a situação da relação do PMDB. Os petistas também evitam irritar o presidente do Senado. Renan Calheiros, que tem sido um dos principais auxiliares da presidente Dilma no Senado, viu 3 aliados atingidos pela operação de busca e apreensão. Acusado por Eduardo Cunha de influenciar na ação da polícia, o ministro da Justiça negou qualquer participação. Está se investigando tudo e todos que precisam ser investigados. Pouco importa o partido. Pouco importa se pertencem ao PT, se pertencem ao PMDB, se pertencem à oposição. Todos têm que ser investigados. Não há ninguém que está acima da lei, embora algumas pessoas pareçam que se julgam que estão acima dela. O Conselho de Ética decidiu por 11 votos a 9 manter a investigação sobre o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Ele é suspeito de mentir sobre contas secretas na Suíça. O processo pode chegar à cassação do mandato. A aprovação do relatório veio depois de uma manhã conturbada. Como era previsto, um aliado do presidente da Câmara pediu mais prazo para analisar o processo. Baseado no regimento 57, inciso 16, eu peço vista do novo relatório do novo relator Marcos Rogério. Os apoiadores de Cunha alegavam que com a mudança de relatoria do deputado Fausto Pinato para Marcos Rogério, haveria um novo parecer. Mas o atual relator esclareceu que não, que faria apenas um complemento. Inicio a minha fala com uma breve exposição do relatório com complementação de voto. A primeira derrota de Cunha foi a rejeição do requerimento que pedia vistas do processo. Depois, os deputados passaram, então, para a votação do parecer que pedia a continuidade das investigações contra ele no Conselho de Ética. Foram 11 votos a favor e 9 contra. O relator pretende convocar o presidente da Câmara para prestar esclarecimentos no Conselho. E em considerando os fatos imputados ao deputado Eduardo Cunha, é natural que haja um interesse tanto desse relator quanto do Conselho, que ele venha ao Conselho também trazer os seus esclarecimentos sobre as imputações que pesam contra ele. Eduardo Cunha, mais uma vez, disse que vai se defender. Provavelmente eu entro no Supremo Tribunal Federal com cerceamento de defesa. Alguma coisa será feita. Todo mundo que tem o mínimo de conhecimento do regimento dessa casa, até as próprias chamadas, sabe que fizeram um jogo para a plateia, que é nulo o que está feito hoje. Para que na hora que anularem, vocês virem dizer que é manobra minha para tentar protelar. O Conselho precisa agora notificar o presidente da casa. São 4 tentativas. Se em nenhuma delas Eduardo Cunha for encontrado, a decisão é publicada em Diário Oficial. Assim que for notificado, Cunha terá 10 dias úteis para apresentar defesa. Em caso de recesso, o prazo se estende quando a Câmara voltar a trabalhar no dia 2 de fevereiro. Depois, o relator tem até 40 dias para recolher provas e ouvir testemunhas e mais 10 para apresentar o parecer final. A defesa pode recorrer à Comissão de Constituição e Justiça e o resultado pode ser levado para a apreciação do plenário da Câmara. Nós conseguimos vencer obstáculo após obstáculo, etapa após etapa. O fundamental é que agora o processo caminhe rápido nessa segunda fase e que o prazo de 60 dias dentro do Conselho de Ética seja cumprido. No Congresso, parlamentares governistas e de oposição pedem o afastamento de Eduardo Cunha da presidência da Câmara. A presença da Polícia Federal na Câmara causou um nervosismo. Enquanto o presidente da casa, Eduardo Cunha, se explicava aos jornalistas, uma funcionária levantou uma camiseta com a inscrição Fora Cunha. Segundo ela, um dos seguranças a agrediu e tomou a camiseta. Arrancou da minha mão, saiu correndo. Quando eu cheguei perto dele, ele me deu um soco aqui no ombro, aqui. E saiu correndo, entrou no plenário, onde eu não posso entrar. Neste vídeo, segurança confirma a agressão. Me deu um soco atrás,
O que eu tinha que fazer? Legítima defesa, né? Apesar da grande movimentação, era praticamente impossível encontrar um PMDBista no Salão Verde. Ninguém queria falar. O deputado Lúcio Vieira Lima, pró-Cunha e a favor do impeachment da presidente Dilma, disse que é possível que os fatos de hoje antecipem a convenção da executiva do partido para decidir definitivamente o divórcio com o PT. Eu acho que é um fato que pode sim vir a estimular essa união e estimular esse desembarque. Com a operação da Polícia Federal, a situação de Eduardo Cunha fica ainda mais insustentável. 50 deputados de 10 partidos da base aliada e da oposição levaram aos ministros do Supremo Tribunal Federal uma carta aberta em que pedem que Eduardo Cunha seja afastado imediatamente da presidência. Sabemos que o Supremo é o guardião da Constituição e deve agir, inclusive, sobre os outros poderes quando entender que a Constituição está sendo agredida. Estamos vivendo os piores momentos da história do parlamento. Eduardo Cunha perdeu completamente as condições de continuar presidindo. As declarações de Cunha de que as ações da Polícia Federal foram orquestradas pelo PT irritaram o Partido dos Trabalhadores, mas a ordem foi amenizar. O partido quer que o presidente da Câmara coloque na pauta de votação matérias importantes para o governo. Nós temos que continuar as votações, aprovar as matérias de interesse do país e qualquer tipo de investigação tem os fóruns para tratar e não vamos misturar plenário da casa com esse tipo de coisa. Sobre a operação da Polícia Federal realizada hoje, vamos às respostas dos envolvidos. O ministro Henrique Alves disse que respeita a decisão do STF e afirma que está à disposição para prestar esclarecimentos. A defesa do senador Edson Lobão classificou a operação de desnecessária e constrangedora e disse que o senador não tem nenhuma preocupação com o que foi apreendido. O senador Fernando Bezerra declarou confiança no trabalho das autoridades e disse que acredita no esclarecimento dos fatos. O ministro Celso Pancera, do Turismo, afirmou que está à disposição para fornecer qualquer informação necessária e colocou à disposição das autoridades os sigilos bancário e fiscal. O deputado Aníbal Gomes diz que vai prestar esclarecimento assim que tiver acesso ao processo. A assessoria do prefeito de Nova Iguaçu, Nelson Burnier, confirmou que agentes da Polícia Federal estiveram na casa do político no Rio de Janeiro, mas não encontraram nada e não teriam levado nenhum documento ou outro tipo de material. Nós não conseguimos contato com o ex-diretor da Transpetro, Sérgio Machado. 13 assaltantes invadiram uma joalheria no centro de São Paulo e fizeram mais de 150 reféns. A polícia foi chamada, mas apenas 4 ladrões foram presos. O restante conseguiu fugir. O prédio comercial no centro de São Paulo é cercado pela polícia. Os policiais do Grupo de Ações Táticas Especiais da PM entram no local e dão início a uma negociação tensa. Ninguém vai fazer nada se não falar com a gente. Um deles usa um escudo para se proteger. Os PMs tentam convencer os assaltantes a se entregar. Os reféns são libertados e descem as escadas em pânico. Uma mulher carrega um bebê de 6 meses no colo. Esta outra desmaia. O plano dos criminosos era roubar uma joalheria. Uma multidão acompanhou as negociações. 13 assaltantes participaram do crime. Eles foram fotografados dentro da loja. Segundo testemunhas, pelo menos 3 tiros foram disparados lá dentro, mas não feriram ninguém. Os criminosos entraram na loja e fizeram mais de 150 reféns. A quadrilha passou quase 5 horas lá dentro e ameaçou os funcionários. 8 assaltantes conseguiram fugir. A polícia chegou 1 hora depois dos criminosos. Os PMs entram no prédio e, quando percebem a fuga, saem correndo atrás dos ladrões. Mas já era tarde. O grupo fugiu misturado à multidão. Os 4 criminosos que ficaram no prédio se renderam. Depois de longo período, mais de 1 hora, eles chegaram à conclusão de que seria o melhor a ser feito, seria largar as armas, entregar as armas, foram algemados, revistados e todos os reféns foram liberados sem qualquer lesão. Os assaltantes fugiram levando joias, mas o valor não foi divulgado. Este é o 3º roubo em joalherias na mesma rua em menos de um mês. Estas imagens exclusivas mostram criminosos deixando o prédio vizinho depois de um assalto. Os casais fingem um relacionamento para não chamar a atenção. A mesma estratégia usada hoje pela quadrilha. As imagens das câmeras da joalheria vão ajudar a identificar os ladrões.
Suzana passou a maior parte do tempo trancada com outras 13 mulheres. O choro agora é um momento de alívio para quem passou horas de terror. Nunca passei por isso na minha vida, nunca, mas graças a Deus está todo mundo bem. Vamos continuar, a vida segue, está todo mundo bem, graças a Deus, minha família, todo mundo bem, isso para mim é o que importa. Uma correção, o ministro Celso Pancera é da Ciência e Tecnologia e não do Turismo, como informamos agora há pouco. Imagens impressionantes mostram os maus tratos sofridos por pacientes numa clínica conveniada ao Sistema Único de Saúde no Rio de Janeiro. Segundo a denúncia, os internos não recebem sequer medicamentos para dor e a alimentação é ruim. Pacientes amarrados ao leito num lugar sujo e sem higiene. Alguns estão nus. A clínica tem mais de 100 internos, a maioria idosos em tratamento psiquiátrico. Eles ficam confinados no quarto, deitados sobre roupas de cama molhadas e colchões rasgados. As imagens impressionantes foram gravadas por uma funcionária revoltada com o tratamento desumano dado a eles. Morrem pacientes que às vezes ficam dopados e não conseguem, se alimentar. Tem semana que já tem 2 óbitos, 3. Os flagrantes de maus tratos foram registrados aqui nesta clínica na zona norte do Rio, que é conveniada ao SUS. O local ficou parcialmente interditado por quase um ano pela Vigilância Sanitária do Estado. Em outubro, uma outra vistoria foi feita, autorizando novas internações, mas nada mudou. Nenhuma exigência foi cumprida, foi tudo maquiado, e nada que foi pedido foi feito. Entre os vizinhos, o local é conhecido pelo péssimo atendimento. Maltrata os velhos ficam tudo xixi, fica maltratados, não limpam. A alimentação também é pobre. São 5 litros de leite para cada refeição de 111 pacientes. Então nós temos que colocar bastante água para poder render e ninguém ficar sem. Nos fundos da clínica, janelas fechadas por tijolos bloqueiam a visão de quem passa pela rua. A Secretaria Municipal de Saúde, que administra a verba do SUS, informou que novas internações estariam suspensas. O repasse de recursos só estaria mantido para os que entraram antes da interdição. Mas hoje flagramos a chegada de mais um paciente psiquiátrico transferido de uma unidade de pronto atendimento do município. Parentes que chegavam para a visita traziam artigos de primeira necessidade e até água filtrada para os pacientes. Aqueles não são tratados para recuperar de nada, eles aqui aguardam a morte. A nossa equipe procurou os responsáveis pela clínica, mas ninguém quis gravar a entrevista. Em nota, o Ministério da Saúde informou que apenas repassa os recursos às secretarias municipais de saúde. E são elas que distribuem as unidades conveniadas. Ontem você viu aqui no Jornal da Record uma denúncia de desvio de 32 milhões de reais da maior central de abastecimento da América Latina. Hoje a nossa equipe voltou à CEAGESP para conversar com a diretoria. E mais uma vez foi barrada. Depois da denúncia de uma fraude escandalosa que teria lesado os cofres públicos em 32 milhões de reais, o que encontramos hoje na CEAGESP foram portas fechadas. Não autorizaram a entrada de vocês. Em reportagem exclusiva, o Jornal da Record mostrou ontem suspeitas de irregularidades num convênio firmado entre a maior distribuidora de alimentos da América Latina e a C3V, uma concessionária contratada para monitorar a circulação de veículos no entreposto. Peraí! Depois de um quebra-quebra ocorrido em março de 2014, que danificou guaritas do local, a CEAGESP decidiu começar a pagar cerca de R$1,5 milhão por mês à C3V. Isso porque a empresa alegou estar impedida de cobrar o serviço de pedágio e, por consequência, deveria receber uma compensação financeira. É um conta-gotas de possíveis desvios de dinheiro público. Neste comunicado, de maio do ano passado, é possível ver que a própria diretoria financeira da CEAGESP chegou a questionar os repasses mensais feitos à C3V, afirmando que faltavam documentos referentes às despesas da empresa. Mesmo assim, as parcelas continuaram a ser pagas.
O Ministério Público de São Paulo abriu uma investigação criminal sobre o caso. A suspeita é que tenha havido fraude licitatória, isto é, na criação do contrato já haveria irregularidades. A própria C3V, que funciona aqui dentro, nem mesmo existia quando a assinatura do consórcio foi feita. O Ministério Público agora vai se preocupar única e exclusivamente em descobrir qual foi o destino dado a esse dinheiro. Todos os envolvidos nos negócios entre a CEAGESP e a empresa serão ouvidos. Entre eles estão Edson Inácio da Silva, sobrinho do ex-presidente Lula, e os 3 atuais sócios da concessionária. E também Roberto Meira de Almeida Barreto, o primeiro presidente da C3V, que foi destituído 9 meses depois da assinatura do contrato suspeito. Mário Maurici de Lima Moraes, presidente da CEAGESP na época, também será investigado. Ele foi substituído da função. Meses depois, assumiu um cargo em Brasília, na empresa Brasil de Comunicação, do governo federal. Mário Maurici é hoje diretor de Relações Institucionais da EBC. Agora à noite, a CEAGESP se manifestou mais uma vez por meio de nota. Diz que vai verificar se há irregularidades e contribuir com o Ministério Público. A Samarco assinou um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público para normalizar o abastecimento de água em Galileia, no Vale do Rio Doce. A mineradora também se comprometeu a reparar os danos ambientais causados ao município por causa do rompimento da barragem de Mariana. 40 toneladas de mercadorias falsificadas foram apreendidas pela Receita Federal no Porto de Navegantes, em Santa Catarina e em Santos, litoral paulista. Os produtos avaliados em 20 milhões de reais vinham da China. A polícia gaúcha fez a reconstituição da morte da mãe do menino Bernardo Boldrini. Odilaine Uglione foi encontrada morta na clínica do marido, Leandro Boldrini, em 2010. O caso foi tratado inicialmente como suicídio, mas a família contestou a versão. Leandro também é suspeito de envolvimento na morte do filho, Bernardo. A Câmara dos Deputados está votando 5 vetos que trancam a pauta no Congresso. E a gente conversa agora ao vivo com a repórter Renata Varandas. Boa noite, Renata. Como é que estão as votações nesse dia tão agitado aí em Brasília, hein? Boa noite, Celso. Olha, apesar da operação da Polícia Federal, agora à noite, o Congresso tenta passar um certo clima de tranquilidade. O Senado, por exemplo, votou a PEC da repatriação, que é de interesse do governo, e o novo Código de Processo Civil. Aqui na Câmara foi votada uma medida provisória e a PEC dos precatórios. Neste momento, deputados e senadores estão analisando 5 vetos que estão na pauta. Entre eles, o que recalcula a aposentadoria e aquele que dá direito de resposta ao ofendido a se defender pessoalmente em rádio ou em televisão. Agora há pouco, Eduardo Cunha, presidente da Câmara, e Renan Calheiros, presidente do Senado, se encontraram, mas segundo eles, só trataram da pauta aqui do Congresso, trataram de limpar a pauta. Enfim, votando aí esses 5 vetos, a pauta fica limpa e abre-se espaço para votar o PPA, que é o Plano Plurianual, e a LDO, o famoso orçamento. Isso deve acontecer hoje ou no mais tardar amanhã. De Brasília, Renata Varandas. Obrigada, Renata. E o governo federal anunciou hoje uma nova proposta de meta fiscal. Os detalhes com o Luiz Fara Monteiro. Boa noite, Luiz. Boa noite. A proposta de redução da meta fiscal para o ano que vem de 0,7% para 0,5% do PIB foi enviada hoje ao Congresso pela presidente Dilma. O texto reduz ainda o superávit primário de 43,8 para 30 bilhões e meio de reais. A proposta do governo é contrária à proposta defendida pelo ministro da Fazenda, Joaquim Levy. O ministro deu declarações ainda condenando qualquer relação entre a meta do superávit com o corte de 10 bilhões de reais no programa Bolsa Família, defendido pelo relator do orçamento no Congresso. De Brasília, Luiz Fara Monteiro. Obrigado, Luiz. O pecuarista José Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente Lula, confessou que pegou emprestado 12 milhões de reais para repassar ao Caixa 2 do PT em 2004.
Durante 6 horas, o pecuarista José Carlos Bunlai contou aos delegados da Operação Lava Jato detalhes da sua relação com a cúpula do PT. Bunlai admitiu que, em outubro de 2004, participou de uma reunião na sede do Banco Chaim, junto com o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, e foi informado que era necessário liquidar valores de serviços de campanhas, já que estavam entrando no segundo turno das eleições daquele ano. Delúbio teria explicado que parte dos recursos seriam disponibilizados com um empréstimo em nome de Bunlai. O pecuarista concordou em fazer o financiamento porque se sentiu constrangido em negar, já que o Partido dos Trabalhadores possuía muita força e ele não queria se indispor. Mas, ao contrário do que prometeu o ex-tesoureiro do PT, o pagamento não foi rápido. Bunlai então começou a buscar ajuda para pagar a dívida e descobriu que a quitação ficaria atrelada à obtenção de contratos da Chaim com a Petrobras. Bunlai também procurou outro ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Segundo Bunlai, ele teria dito que estavam em curso as negociações da Chaim para a operação da sonda Vitória 10.000. Haveria uma troca de favores. A Petrobras daria a concessão da operação da sonda para a empresa e, em troca, haveria a quitação da dívida. Depois da conversa com Vacari, a Chaim fechou o contrato de US$ 1 bilhão e 600 milhões com a estatal e Bunlai foi procurado por um advogado do banco para simular operações financeiras que pudessem explicar o pagamento da dívida. No depoimento, o pecuarista também disse que os negócios do PT com a família Chaim não se limitaram ao empréstimo tomado e acredita que o partido usa laranjas para formar caixa 2 em campanhas e que não sabia que parte do valor do empréstimo de R$ 12 milhões se destinava a Ronan Maria Pinto, um empresário da região do ABC Paulista, que, segundo o principal operador do mensalão Marcos Valério, teria chantageado dirigentes petistas sobre o caso da morte do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, assassinado em 2002. Ele falou toda a verdade. No final desta tarde, o juiz Sérgio Moro transformou Bunlai no mais novo réu da Operação Lava Jato. Agora, o pecuarista, a cúpula do Grupo Chaim e outras 7 pessoas vão ser julgadas por corrupção, lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta. Em nota, o PT informou que todas as doações ao partido foram feitas dentro da legalidade e depois declaradas à Justiça Eleitoral. E o Instituto Lula declarou que o ex-presidente jamais autorizou qualquer pessoa a usar seu nome em negócios particulares. O presidente do Conselho de Ética do Senado, João Alberto, do PMDB do Maranhão, acatou representação contra o senador Delcídio do Amaral, do PT, preso no fim do mês passado. O senador é acusado de atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. Veja a seguir, poluição atmosférica atinge recorde em Xangai. E ainda hoje, aqui no Brasil, a história do empresário que passou mais de 400 dias preso injustamente e o reencontro com a família. Agora as notícias internacionais com os nossos correspondentes. Começou hoje um cessar-fogo no Iêmen. A guerra no país já dura 9 meses. Segundo a ONU, 80% da população precisa de ajuda humanitária. Mais de 6 mil pessoas morreram no conflito entre rebeldes da minoria Houthi e o governo, que conta com a ajuda da Arábia Saudita. O Conselho Europeu quer punição a responsáveis por crimes financeiros no Vaticano. André Tal. Segundo o órgão que combate a lavagem de dinheiro, a Igreja Católica identifica, mas não condena os religiosos. 45 milhões de reais foram congelados desde 2012 e gestores do Banco do Vaticano tiveram as contas fechadas, mas não foram sequer acusados pela Santa Sé. Poluição atmosférica atinge recorde em Xangai. Cíntia Godoy. A situação é a pior desde janeiro. Autoridades emitiram alerta máximo de contaminação. A névoa densa fez com que as pessoas saíssem de casa com máscaras. Atividades ao ar livre e em fábricas foram limitadas. A concentração de partículas prejudiciais à saúde chegou a ficar 10 vezes acima do recomendado pela Organização Mundial da Saúde.
Temporais dão uma trégua no sul e se espalham pelo país. Uma frente fria avança e, combinada com a umidade da Amazônia, provoca tempestades no sudeste, centro-oeste e no norte do país. Já no nordeste, nessa área lilás do mapa, entre o norte baiano e o Maranhão, não chove forte há pelo menos 5 meses. A Bahia enfrenta a pior seca dos últimos 50 anos. Amanhã, pancadas de chuva aliviam um pouco a estiagem entre Maranhão e Ceará. O dia será de sol nesta parte da região sul e do Rio de Janeiro ao interior nordestino. À tarde, faz calor de 31 graus em Brasília. Já em Curitiba, a máxima não passa dos 22. Em São Paulo, a chuva alivia um pouco o calor e a temperatura cai 7 graus amanhã. E a máxima é de 25. Em Aracaju, faz 31 graus. Em Cuiabá, 33. Em Florianópolis, sol. E a máxima é de 26 graus. Veja a seguir, pesquisadores desenvolvem teste rápido para diagnosticar Zika vírus. E também reportagem do Jornal da Record ajuda o homem a provar inocência e ele consegue a liberdade depois de passar mais de 1 ano na prisão. Um empresário de Mairiporã, na Grande São Paulo, foi absolvido hoje da acusação de assalto. Ele ficou 1 ano e 3 meses preso à espera do julgamento. Um vídeo mostrado pelo Jornal da Record meses atrás ajudou a esclarecer essa injustiça. Cada porta dessa assim que se abre para você, que sensação dá? É tudo para mim. Que até agora você só via a porta se fechando, né? Bruno quer esquecer os últimos 15 meses que passou no presídio, longe da família. O alívio do reencontro coube em um abraço. A prisão de Bruno e de outros 2 amigos no ano passado causou revolta. Nessa rua, todos protestaram, como o Jornal da Record mostrou em setembro. Eles foram acusados de assalto, mas este vídeo que mostrava o grupo jogando bola na hora do crime era ignorado pela justiça. Na época, o Jornal da Record pediu a opinião do perito independente Ricardo Molina, que foi taxativo. Eles não poderiam, por uma lei física básica, estar em 2 lugares ao mesmo tempo. A reportagem foi anexada à defesa de Bruno, que acabou absolvido, como mostra esse despacho do novo juiz que assumiu o processo. Passou fome, passou frio, tomou banho gelado. Só ele sabe o que ele passou, mas ele é forte, ele é guerreiro. Ele sabe que ele é inocente e vida que segue. Só que a liberdade ainda não chegou para todo o grupo que jogava bola naquela noite aqui em Mairiporã. José Jailton e Elivelton continuavam presos, pelo menos até a tarde de hoje. O que reforça uma pergunta. A mesma justiça que admitiu não haver provas contra os acusados. Vai demorar quanto tempo para reconhecer a injustiça cometida contra eles? A filha de Bruno, que achava que o pai estava viajando, enfim podia aliviar a saudade. Os outros 2 acusados pelo crime devem ser libertados amanhã. O Tribunal de Justiça de São Paulo informou que a antiga juíza do caso não vai comentar a absolvição. Já são mais de 2.000 casos suspeitos de microcefalia por Zika vírus em bebês no Brasil. Desses, 134 casos já foram confirmados, a maioria no Nordeste. Em uma semana, 6 novos estados entraram para um mapa da microcefalia no país. As notificações saltaram de 1.761 para 2.310, mas dessas, apenas 134 foram confirmadas por meio de exame laboratorial. Ter certeza de que uma grávida contraiu ou não o Zika vírus não é fácil. Hoje, no país, apenas um laboratório é capaz de realizar o exame e a demanda é grande. O tempo de espera pode chegar até 1 mês para sair o resultado. Por isso, pesquisadores pernambucanos estão desenvolvendo um exame já em estágio avançado que promete ser mais rápido e preciso. O teste é semelhante ao de glicose, só que a amostra de sangue é colocada em um microsensor capaz de identificar o tipo de vírus que o paciente contraiu. 1 minuto a gente já consegue identificar se houve ou não essa complementariedade, essa ligação entre o DNA viral e o DNA da amostra. A previsão é de que o exame esteja disponibilizado até fevereiro para testes na rede pública. O Ministério da Saúde anunciou hoje que está capacitando mais 18 laboratórios para a identificação do Zika vírus no país.
Uma cidade de Minas Gerais está em alerta por causa da infestação do Aedes aegypti. O criador do mosquito está por toda parte. A casa é uma só, mas caixas d'água são 3. Ao lado, outras 2. No vizinho, tem até no chão, algumas abertas. Um perigo que fez Pará de Minas, a 90 quilômetros de Belo Horizonte, se tornar a cidade da região sudeste do país com o maior número de focos de dengue. Em quase 7 de cada 100 imóveis foram encontradas larvas do mosquito. Tivemos aqui um período de racionamento de água, onde as pessoas perderam um pouco a confiança na distribuição rotineira diária do líquido. O mosquito se reproduz na água parada. Quanto mais criadouros, maior a probabilidade da doença se espalhar. Em Pará de Minas, 92% dos focos da dengue estão nos reservatórios extras. Do alto é possível ter uma noção ainda melhor. Cada pontinho azul é uma caixa d'água a mais que a cidade ganhou durante o racionamento. Ao todo, seriam 90 mil, o dobro de antes da estiagem. Se não guardar, não vai ter água nem para tomar banho. A gente tem medo. Medo tem. Porque a gente já passou até 2 semanas sem vir água para nós aqui. Agentes da vigilância sanitária vão de casa em casa para orientar a população. Se cada um descartar de forma correta e utilizar essa água de forma correta num prazo máximo de 7 dias aí, nós vamos solucionar o problema. No portal R7 você tem uma reportagem sobre como um peixe está ajudando no combate ao mosquito da dengue no Recife. Acesse r7.com. O Bom Senso Futebol Clube fez um protesto em frente à sede da CBF no Rio de Janeiro. Os ex-jogadores Raí e Alex leram um manifesto assinado por 130 pessoas, entre jogadores, técnicos e personalidades. O documento pede novas eleições na confederação e a renúncia do presidente licenciado Marco Paulo Del Nero. Já a CBF cassou a liminar que impedia a eleição do novo vice-presidente no lugar de José Maria Marim e confirmou para amanhã a disputa. E terminou agora há pouco a 17ª edição do Prêmio Brasil Olímpico. Foram escolhidos os melhores atletas de 2015. Na homenagem entre as mulheres, quem venceu foi Ana Marcela Cunha, da maratona aquática. Já entre os homens, Isaquias Queiroz, da canoagem, uma das grandes esperanças de medalha nos Jogos do Rio no ano que vem, ficou com o prêmio que foi entregue pelo ministro do Esporte, Jorge Hilton. Parabéns aos 2 atletas. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Para rever as reportagens desta edição, acesse R7 Play. Fique agora com o especial de fim de ano da Record, com o Zezé de Camargo e Luciano. Boa noite para você e a gente se vê amanhã. Boa noite, até amanhã.